será a live O que é o Comando em Agamben, com a presença do professor Ricardo Martins. Ele é graduado em Direito na Universidade da Amazônia, UNAMA, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, é professor de programas de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará e professor de Teoria do Direito e História do Direito na Faculdade de Direito no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. É membro permanente do GT de Filosofia Hermenêutica da Ampov e também é advogado. Vamos esperar só um pouquinho que ele vai buscar uma água. Boa noite, professor. Bom, vamos aqui. Bom, Pode começar, professor. Agora estamos nos vendo, né? Pois Bom, é. mandar um abraço aqui para o Gilmar, que eu já não o vejo há uns anos, né? Desde a última vez que estive em Guarapuava. E muito obrigado, Silvestre, pelo convite. E agradecer pelo prestígio, né? E pela presença de todos e todas que estão aqui. Aqui de Belém, eu sei que a Caroline Della Valle está aqui presente. Ela é de Belém, mas faz mestrado em Filosofia na Unicinos. E sei que tem outras pessoas. Muito obrigado por estarem aqui nesse sábado, né? Então, sábado de noite. Eu não sei como está na cidade de vocês, mas aqui em Belém, talvez por conta da vacinação, não sei ao certo, a cidade está pegando fogo aí. Festa e um barulho muito grande, fechar a janela. Bom, eu já vou iniciar então a minha fala e dizer a vocês que o texto que enviei, eu não sei se todos e todas tiveram acesso. Eu vou falar um pouco desse texto, mas já lembrar que o tema central de hoje é um texto que Agamben escreveu e publicou como um dos capítulos do seu livro publicado em 2017, né, chamado Criação e Anarquia, a obra de arte no tempo do capitalismo como religião, se não me engano, é assim o subtítulo. E um desses capítulos, chamado O que é um Comando, né, é um capítulo muito interessante que interessa bastante para os estudos de teoria do direito, né? E eu vou tratar dele hoje. Mas o texto que escrevi e que compartilhei com um grupo, com o Silvestre, já há algumas semanas atrás, ele trata de um tema um pouco diferente desse tema do que é um comando, mas, na verdade, acaba tocando fortemente no texto do Agamben. O texto que eu compartilhei com o Silvestre se chamava O que é uma missão cumprida, né? E esse texto faz alusão a uma expressão que ficou muito famosa no Brasil, muito por conta do filme muito popular no Brasil, em torno do personagem de um capitão, né? E esse capitão fica muito popular, né? Eu estou falando de um capitão específico, que é o Capitão Nascimento, né? E esse filme é Tropa de Elite, né? E, se não me engano, o subtítulo do filme é essa frase, né? Missão dada, missão cumprida. Olha o Evandro aí, meu xará. Bom te ver, Evandro. E esse subtítulo, ele é curioso, né? Porque ele tem um tom sarcástico. Ele tem um tom... Ele tem um sarcasmo nele. Que seria um sarcasmo próprio do meio militar brasileiro. Ou talvez, se não era próprio, o filme consolidou isso, sabe? E essa frase acabou tomando conta do nosso linguajar assim, mais ordinário, né? Missão dada, missão cumprida, fazendo alusão aos personagens do filme, do José Padilha. E qual é o sarcasmo da frase, né? O sarcasmo da frase é que, quando uma missão é dada, ela não aparece para o subordinado como um dever, né? Como um dever. Ou seja, ela não aparece para o subordinado como uma possibilidade de ser descumprida, porque assim é a natureza do dever, né? O dever, a norma, e isso já diria um teórico do direito muito importante, Hans Kelsen, né? Ela se distingue das outras formas linguísticas porque há uma possibilidade das coisas não acontecerem, né? Então, uma coisa que deve ser, não será.
E isso é uma continuidade de uma tradição, né? Que passa pelo Moore, pelos estudos de lógica do Moore, e também já no David Hume, pela ideia de falácia naturalista, né? Uma coisa que ela não precisa, ela não deve ser, né? Ou seja, você não deduz de um ser um dever ser. Do mesmo jeito que você não pode dizer que porque uma coisa deve ser, ela será, né? Então, missão dada, missão cumprida tem um certo sarcasmo, porque uma missão dada ela não será cumprida. O sarcasmo está justamente porque, para um subordinado dentro de uma ordem militar, não há essa possibilidade de você não cumprir. Então, o dever surge superando o seu problema lógico como algo que necessariamente será cumprido. Então, essa é a provocação inicial e que eu vou encontrar com a Gâmbia a partir dela. Missão dada, missão cumprida é uma frase que tem sido repetida pelos brasileiros e brasileiras, e especialmente pelo governo Bolsonaro e pelos seus subordinados, né? E aí eu lembro do ministro Pazuello, quando ainda era ministro, né, o general Pazuello, ainda quando era ministro da Saúde, e no momento em que ele sinaliza a compra das vacinas chinesas, da Coronavac, e depois retrocede, e aí numa live junto com o presidente da República atual, Jair Bolsonaro, ele diz, não, missão dada, missão cumprida, fazendo alusão a isso. Então vamos partir disso, vamos pensar essa frase e pensar também a pergunta, o que é um comando do Agamben. E por onde eu começo? Eu quero lembrar da seguinte situação que está em Eichmann, em Jerusalém, texto famoso de Hannah Arendt, todos nós já conhecemos, em que Eichmann, diante do tribunal, a Casa da Justiça, né, em Jerusalém, depois de ele ter sido capturado na Argentina e colocado diante de um julgamento num país novo, na sua versão moderna, claro, que é o Estado de Israel. Eichmann diz que, na verdade, ele sempre foi um kantiano. Ele sempre foi um kantiano. E ele sempre obedeceu às ordens. Sempre obedeceu às ordens. E, para ele, um dever é um dever e não há exceções para o cumprimento do dever. Hannah Arendt, que estava na época relatando esse depoimento, ela ficou assustada com essa frase, né? É muito famosa a frase de que o Eichmann teria dito que ele só estava cumprindo ordens e, portanto, ele não teria uma responsabilidade no que ele fez de enviar milhares, talvez milhões de judeus aos campos de concentração. Mas já não é tão famosa esse depoimento em que o Eichmann se considera um kantiano. Se considera um kantiano. E Hannah Arendt fica também chocada com essa frase, e ela vai trabalhar um pouco essa frase e vai dizer o seguinte, né? E sim, Gustavo, ele também dizia, sou inocente no sentido da acusação, né? Que é também outra frase icônica, né? Qual o sentido da acusação que você é inocente? Mas a Hannah Arendt vai trabalhar essa frase do seguinte modo. Ela vai dizer, bom, é claro que não se pode entender que Eichmann é um kantiano, porque o Kant foi justamente um filósofo, como todos nós sabemos, que nos falava do ousar saber por si mesmo, né? E também de lidar com o outro a partir da ideia de dignidade, não instrumentalizando o outro, e fazendo com que sua ação também siga um padrão universalizável, né? Agir de modo que sua ação seja universalizável. Então, não faria sentido, em tese, o Eichmann dizer que era kantiano. Mas a Hannah Arendt desenvolve melhor esse pensamento e, vai dizer e vai lembrar, né, de uma frase de um advogado nazista da época, ao dizer que, na verdade, a Alemanha nazista nunca deixou de ser kantiana até certo ponto, porque só o que houve foi uma mudança nos valores da ética kantiana. Em vez de ousar saber por si, pensar por si mesmo, garantir uma autolegislação, uma autonomia, as pessoas que aderiram ao regime nazista colocaram a vontade do Hitler como o objetivo final. Quer dizer, então, agir de modo, não que sua ação seja universalizável, mas de modo que o Hitler, o Führer, aprove, né? E aí, nesse sentido, a Hannah Arendt diz, bom, então, Eichmann realmente era kantiano, mas com esse detalhe. Então, eu tô falando aqui do missão dada, missão cumprida, no caso brasileiro, e me lembrei também da situação de Eichmann em Jerusalém, como dois casos, né? Uma expressão em tom jocoso e violento, né?
sarcástico também, e um outro com uma justificativa diante do tribunal de Jerusalém, por Eichmann, em que Eichmann está se colocando numa posição em que o comando, o dever, não é possível de ser escapado, né? Não é possível de você desviar do comando. Se nós quisermos entender bem do que se trata esse problema e pensar isso de modo mais filosófico, a gente tem que lidar, então, com uma problemática que, para o Agamben, tem sido esquecida em toda a tradição metafísica ocidental, que é o problema filosófico da linguagem mandativa, comandativa, né? A linguagem ordenativa. E o Agamben tem a hipótese, né, de que isso se deu porque em Aristóteles se encontra, no texto sobre a interpretação, né, já uma postura, né, uma postura em que Aristóteles exclui da investigação filosófica toda expressão linguística que não seja apofante. Exclui da investigação filosófica toda expressão linguística que não esteja se referindo a alguma coisa no mundo real, né? No mundo dos fatos. Agamben diz que possivelmente a tradição filosófica não se importa com o dever, com a expressão linguística do dever, que não está só no direito, mas também na religião, né? Porque essa linguagem, que também é imperativa, do faça, não faça, corra, obedeça, também está presente no conjunto de normas religiosas, mas também presente na linguagem poética, né? Esse modo de expressão ficou excluído das preocupações filosóficas, porque para Aristóteles não se referiam a nada na realidade. Eles não têm uma conotação, né? Eles não têm uma denotação, melhor dizendo. Eles não se referem a nada em específico. Você não pode avaliar essas expressões linguísticas como verdadeiras ou falsas, porque elas não se referem a nada no real, né? Eu só poderia me referir a alguma coisa se a minha expressão linguística estivesse referindo a um objeto, um copo de vidro. Essa é uma oração, um julgamento, um juízo apofante, porque estou me referindo ao objeto. Isso, sim, poderia ser objeto de investigação filosófica. Mas simplesmente beba água não faria sentido, né? Então, essa é a primeira hipótese que o Agamben vai colocar, né? Uma hipótese central, melhor dizendo, do porquê essa investigação sobre o que é um comando ficou sem problematizações em toda a tradição ocidental. Eu queria oferecer uma outra, né, para dizer também que é porque provavelmente, eu queria acrescentar isso ao texto do Agamben, provavelmente porque essa preocupação é uma preocupação que se restou às investigações de teoria do direito, de filosofia do direito, né, e especificamente no momento em que o pensamento jurídico já está bem desconectado das discussões filosóficas, né, e já querendo pretender alcançar uma autonomia, inclusive um status de cientificidade, como o próprio Kelsen que citei aqui, no momento ali do século... então, assim, esse movimento já começa na segunda metade do século XIX e vai até as primeiras décadas do século XX, né? Então, não só Kelsen, mas também John Austin, e aqui eu estou citando o John Austin, o jurista, né? E não o filósofo da linguagem, sobre o qual já vou retomar aqui o Austin da filosofia da linguagem, mas dizer que talvez o Agamben tenha esquecido desse provável fato, sabe? Que não só por isso também, as discussões sobre o que é um comando, o que é uma ordem, o que é um dever, o que é uma lei, restaram para a teoria do direito, preocupada ali no século XIX em transformar isso num objeto de sentido. Então essas são assim as intuições iniciais, né? As problematizações iniciais. E então resta a seguinte pergunta, mas então afinal, né, o que é um comando? O que é uma ordem? O que é um ordenamento? O que é isso, mandar alguém? Beba água. Né? Faça alguma coisa. Não faça. Obedeça. Né? Obedeça às normas do Führer. Obedeça às ordens do presidente. Não compre as vacinas. Certo? Qual é a natureza disso e quais são as consequências disso? No texto do Agamben, o que é um comando, Agamben levanta essa primeira hipótese e também nos traz
um seguinte desenvolvimento. Um comando, o ato de mandar, pode ser melhor pensado se nós lembrarmos do texto famoso do John Austin, esse já não mais o jurista, mas o filósofo da linguagem, né? Escreve How to Do Things with Words, né? Se não me engano, na década de 60, e aí lembra a seguinte ideia: um comando não é, portanto, uma expressão linguística que tem um correspondente na realidade, porque é mesmo essa expressão linguística, não um juízo, um julgamento que pode julgar, que pode ser, inclusive, criterizado se verdadeiro ou falso, contanto que ele corresponda com a realidade. Pois é essa expressão linguística mesma um fato. Então, quer dizer, trata-se de uma performance. Dizer eu juro, faça, não faça, beba água, compre, não compre, obedeça ou não obedeça, não é uma expressão linguística que terá um correspondente na realidade, porque é mesmo a expressão à realidade, quer dizer, é um acontecimento fático, é uma performance. Em verdade, poderia-se até dizer que aqui há uma confluência, né, entre fazer e dizer. Fazer e dizer. E transformando-se, portanto, em performance. Essa pode ser uma explicação sobre a natureza do comando. Mas eu posso retomá-la ainda melhor depois, mas acho que mais interessante é o modo como o Agamben vai investigar isso, lembrando da ideia de arché, né? A palavra grega arché, e já revelando, tentando mostrar como, na verdade, a problemática que o Aristóteles tentou escapar, de excluir da investigação filosófica, toda expressão linguística que opere desse modo mandativo, comandativo, né, talvez tenha sido um modo, um jeito que Aristóteles deu para escapar da ambiguidade inerente à palavra arché, né? A ambiguidade inerente da investigação, que é essencialmente filosófica, né, que é a investigação muito especialmente de preocupação dos pré-socráticos, né, que é a preocupação sobre os elementos fundantes da realidade, né? Os elementos fundantes da natureza, os princípios fundantes da natureza, as arcai, né? E como é que Aristóteles tentou escapar dessa ambiguidade? Bom, excluindo uma outra dimensão da palavra arqué, que não é só a de significar princípio, início, né? Mas também a de significar comando. A arqué não é só aquilo que é no sentido como nós usamos ordinariamente, né, do arcaico, aquilo que antigo, né, arqueológico, ou quando a gente diz meu arqui-inimigo, do meu inimigo antigo, mas também como um inimigo principal, lembrando aqui do princípio não só como começo, mas como aquilo que se inicia e não cessa de reger a realidade. Quer dizer, a arqué também não como só fundamento, mas como aquilo que é um fundamento regente e que não para de reger. Então, assim, se eu não deixei isso claro, o que o Agamben está dizendo é que a tradição filosófica tenta escapar da ambiguidade da palavra arqué à sua maneira. Aristóteles fez a sua maneira também, tirando a ambiguidade da palavra arqué, né? Dizer, bom, a minha investigação filosófica também é sobre os princípios fundantes, né? Mas aí se esquece que o princípio fundante ele também é regente, ele também é comandativo, e isso também é um problema filosófico. O que o Agamben faz, então, é algo muito interessante, né? Lembrar dessa ambiguidade da palavra arqué é um modo, então, de trazer de volta a problemática do comando, que é uma problemática da tradição filosófica ocidental, para uma discussão contemporânea. O John Austin, o filósofo da linguagem, trata a sua maneira, né? Sabendo que o modo de expressão linguístico que é mandativo, comandativo, é um modo de expressão performático, né? Um modo de expressão que não é uma linguagem que denota alguma coisa, mas que é um fazer, é um dizer que faz, é um acontecimento. É mesmo essa fala um acontecer, um fato. Mas também Agamben está preocupado com uma outra questão,
quando ele retoma a preocupação filosófica com a arqué, esse outro caminho que ele faz para retomar o problema do comando, que é o problema do fundamento do comando, né? Quer dizer, assim como da natureza do comando, também existe o problema de saber qual é a arqué da arqué, qual é o princípio do princípio. E com isso ele vai se pautar na filosofia heideggeriana e numa leitura específica da filosofia heideggeriana, uma leitura anárquica da filosofia heideggeriana. A palavra anarquia aqui não surgiu aleatoriamente. Já presente no título do livro, 2017, que contém esse capítulo, que é um comando, a palavra aqui também, anarquia, traz uma expressão importante e que já revela qual é o princípio do comando. Nenhum princípio do comando. Né? Anarqué, nenhum marqué. O comando é ele mesmo o fundamento. O que fundamenta o comando é absolutamente nada. Né? O comando é ele mesmo uma performance, um dizer que não tem estrutura fundante. Né? O comando aqui, interpretado como arqué, também tem que ser lido como o destino ou o envio, um envio que é o fundamento das coisas, né? E que não está fundamentado. E não está fundamentado não é porque simplesmente seria um substituto da ideia de causa primeira, né? Da causa incausada. Não. Mas como uma espécie de, de princípio que o seu fundamento é é o fato de que a grande mágica aqui da linguagem é que o comando fundamenta-se em nada. Então, o que o Agamben quer nos dizer, partindo já para a conclusão aqui da minha fala, é que se a gente quiser saber qual é a natureza do comando e saber o que é um comando, a gente pode entender isso como uma performance, pode entender isso como um ato de fala, mas também precisa entendê-lo como uma espécie de jogo mágico, né, que não tem fundamento. Né? E aí se revela um mistério importante, que é o mistério de que não há sentido para o comando. Não há sentido para o comando. Aqui é a anarquia do pensamento agambeniano. Que um comando do hipnotizador, do mágico, né, ele se fundamenta numa coisa, em nada. Ele se fundamenta em nada. E aí alguém poderia dizer que o seu fundamento seria a obediência, né? E seria até intuitivo, né? E aqui é um ponto importante. Porque assim se pode pensar, não, na verdade o que fundamenta um comando são as pessoas que obedecem. O Agamben tenta ir mais além disso. Dizer assim, não basta desobedecer. E mesmo a tradição filosófica política já escreveu muito sobre a necessidade da desobediência. Né? Então você tem La Boétie, no século XVI, tá certo? Sobre a servidão voluntária. Nós temos o Thoreau sobre a desobediência civil. Nós temos os filósofos políticos contemporâneos. O John Rawls escreveu sobre a desobediência civil. Nós temos a Judith Butler falando sobre essa problemática da performance do comando na vida psíquica do poder. Michel Foucault já teria tratado sobre como é vazio os dispositivos de poder, né? Como eles são esvaziados. Arendt e Habermas, muitos estão escrevendo sobre a desobediência civil. Na tradição jurídica, nós temos Radbruch, Robert Alexi falando sobre o princípio de justiça, né? Então, a necessidade de desobedecer uma norma injusta. Isso, na verdade, já se refere, inclusive, a uma problemática socrático-platônica, né? Sobre a questão das leis justas. Mas o que o Agamben está tentando propor não é só a desativação do comportamento obediente. É preciso também desativar outra ponta do esquema de poder, que é desativar o comando. Isso é interessante. O estado de coisas em que nós podemos talvez encontrar algum sentido de liberdade, né, não seria só a do comportamento desobediente. Olha o nível de radicalidade da anarquia do Agamben, do anarquismo do Agamben. Ou como Saul Newman chama, né, o pós-anarquismo do Agamben. É preciso também desativar o comando, porque, segundo Agamben, enquanto houver comando,
eventualmente, esse comando pode ser cumprido. Vejam só, eu não disse enquanto houver pessoas para obedecer. É enquanto houver comando, porque mesmo que todos nós nos recusemos a obedecer a uma ordem, por exemplo, a ordem de não se vacinem, né? Vacina é perigosa. Mesmo que a gente desobedeça essa ordem, e vejam como eu subverto a posição do Agamben sobre vacina, sobre Green Pass e os textos dele, usando o próprio Agamben, né? Mas a gente pode deixar isso para discussão depois. Mesmo que todos nós possamos desobedecer, enquanto houver a máquina comandativa, a máquina de mandar, eventualmente, qualquer pessoa que assim quiser reverter o seu comportamento desobediente, a máquina ainda está sustentada. Então, é preciso desativar também a máquina de comando. E talvez um caminho para desativar a máquina de comando é sabendo do seu caráter performativo e, mais que isso, sabendo do mistério que lhe ronda, que é o seu caráter anárquico, o seu caráter esvaziado de fundamento. Mas como isso é o bastante? Como seria o suficiente para desativar o comando? Né? Só sabendo como as coisas são, né? Aí eu pensei aqui no Gadamer, né? Quer dizer, então, que compreender é também um modo de agir, quer dizer, basta se compreender, eu também sei aplicar, né? Bom, eu diria que a solução que o Agamben propõe, ela ainda é hermética, ela é uma espécie de... A gente se depara aqui com o pensamento agambeniano, uma espécie de criptoanarquismo, né? E uma saída que ele vai propor, e eu já finalizo aqui minha fala, lembrando do Bartleby, né? O escrevente, o escrituário, o secretário, dependendo da tradução, de Melville. Né? Quando o Bartleby é aquele que trabalha num escritório de advocacia, né? Eu sou advogado aqui, lembraste disso, Silvestre? Às vezes me esqueço. Quando o Bartleby está no escritório de advocacia e ele recebe as ordens, o Bartleby diz assim: eu preferiria não. I would prefer not to. Né? Eu preferiria não. E a estrutura dessa frase, que não é só uma estrutura de preocupação do Agamben, mas também o Zizek também gosta dessa frase. Outra pessoa que tem seu texto polêmico sobre a pandemia, né? Não à toa, é um tipo de postura que não está simplesmente desobedecendo, sabe? É um tipo de postura que não está simplesmente assim dizendo eu não quero, ou então eu me recuso. I would prefer not to, né? Eu preferiria, assim a tradução mais literal para o português, respeitando aqui o tempo verbal. Eu preferiria, o português brasileiro perdeu isso, a gente nem se fala mais esse tempo verbal. Eu preferiria não. É um tipo de estrutura que não está lidando exatamente com a desobediência de um comando, mas com um modo como nós lidamos com a nossa vontade ao encontrar um comando. Né? E como esse modo de ser, esse modo de viver, né? Essa forma, melhor dizendo, de agir e de atuar, de performar, ela não é simplesmente um desobedecer. Ela é uma falta de reconhecimento radical do comando, ao dizer que o que se preferiria era não. É lidar com aquilo que o Agamben chama de, lendo Aristóteles mais uma vez, né, especificamente o livro Delta da Metafísica, é lidar com a potência de não, quer dizer, com a potencialidade, né, que supera a divisão entre ato e potência. Então, a potencialidade concreta, a potencialidade mais ativa, olha esse paradoxo, tá? Proposital, a potencialidade mais ativa que se encontra quando se vive uma forma de vida, que uma das potências não é de vir a ser, mas é de não vir a ser. A potencialidade de não vir a ser. Essa potencialidade de não vir a ser é a frase de Melville. Eu preferiria não. Quer dizer, não é simplesmente não obedecer a ordem, mas é estar vivendo de uma maneira em que o agir é o agir em potência
em paradoxo. Aqui é a violação completa da, da, da bipolaridade entre ato e potência da tradição metafísica, tá? Que também é uma violação do paradoxo da bipolaridade da máquina teológico-econômica do governo, né? Dividida entre Deus como a figura do ser e Cristo ou Jesus na figura daquele que administra o destino, a providência. Né? Superar essa bipolaridade entre ser e dever ser, se assim se quiser, entre teoria e prática também, se assim se quiser, forma e vida também, se assim se quiser, para encontrar, então, não apenas nessa frase como uma espécie de desobediência negativa, mas com uma forma de viver em que isso é mais que desobedecer, isso é concretizar numa ação, portanto, bem concreta, desculpa a redundância, mas é porque eu quero destacar isso, evidenciar isso, em que não se está agindo de uma maneira como se espera. É pelo não agir que a ação se faz, quer dizer, é a potência de não vir a obedecer alguma coisa porque já não se reconhece o comando de modo radical. Então é difícil isso, eu nem entendo completamente, mas a ideia que o Agamben propõe é que a desativação não é só a de olhar para o comando, escutar o comando e recusar-se a obedecer o comando, mas escutar o comando e não reconhecer de modo radical a existência do comando, porque o comportamento que se tem é de se preferir, de que se preferiria não. E esse comportamento não é simplesmente o de se negar, né? Mas o de não reconhecer de modo fundamental como forma de vida, como forma de se viver, tá certo? Em que desobedecer não é um ato, mas uma potência, que é ato já em paradoxo. Bom, é o máximo que eu consigo dizer. Talvez a gente não tenha nem recurso linguístico para lidar bem com isso que o Agami está propondo, né? Porque essa forma de comportamento nem se poderia encontrar na nossa política contemporânea real, né? Tão pouco no nosso Estado Democrático de Direito. Esse texto, o Agami também tem um trecho que diz que para ele, pessoalmente, é muito mais interessante a anarquia que a democracia, né? E esse tipo de comportamento, esse tipo de forma de vida, talvez restaria só a uma comunidade que vem, a um tipo de vida quando o direito já estiver não simplesmente revogado, né, mas deposto. Ou, me auxiliando aqui no Walter Benjamin, né, quando simplesmente o nosso modo de lidar com as normas, com o direito, uma delas, mas pode ser as normas morais, religiosas, seja não a da obediência, mas só a do estudo, né, como a do cavalo de Alexandre, o Grande, que se tornou advogado. Assim é a interpretação do Kafka feita pelo Benjamin, né. Era isso, obrigado. Obrigado. A gente, professor, por estar se disponibilizado de vir falar aqui nesse nosso programa de lives do PET, né? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, só mandar no chat, tá bom? E tem outra figura interessante, professor, que é a questão também que agora está sendo bem falado por ele, que é não obedecer decisões judiciais, porque ordem ilegal ou ordem absurda, você não precisa obedecer. Isso é um ponto que está na regulamentação militar. Eu sou ex-militar, então tinha lá no nosso regulamento que uma ordem absurda, uma ordem ilegal, não é necessário se obedecer. Só que é um problema. Eu não obedeço, mas eu também estou quebrando a hierarquia, né? Nesse ato. E agora está sendo utilizado aí pelo nosso ilustre presidente. Não vamos obedecer ordens legais. Ah, mas a justiça mandou, não vou obedecer. É complicado. Sim, claro, e isso não só na legislação brasileira, né, na legislação internacional, depois da Segunda Guerra Mundial já existem mecanismos, né, claro, isso também em debate, né, no direito internacional, no debate sobre direitos internacionais, direitos humanos, né,
que nem se pode reconhecer essa ideia, como na Guerra da Bósnia, né, a Guerra das Nações da ex-Iugoslávia, né, e quando Milosevic chega ao Tribunal Penal Internacional, também se invocou esse tipo de, de argumentação, né, só que a legislação internacional já estava precavida sobre isso, né, e cada vez mais se debate isso e mais ou menos se entende, mais ou menos pacífico, se entende esse argumento de que você só estava obedecendo ordem já não se sustenta, né? Mas vejam como o Agamben está querendo ir para além disso, né? Isso que se chama de argumento de injustiça, né? Que o filósofo alemão Radbruch desenvolve, o Agamben está querendo, inclusive, ir para além disso, né? Para além da discussão sobre a justiça das leis e se eu devo obedecê-las ou não. É da falta de reconhecimento de qualquer modo de legislação como nós entendemos, né? O que eu não sei, né, ainda, porque é uma pesquisa em andamento, se é um qualquer modo de normatividade que não se reconhece. O que seria um grande problema, né? Porque como é que se vive uma vida política, uma comunidade política, ou uma comunidade, então, sim, sem o atravessamento de alguma normatividade. E isso nem está presente em Foucault, né? A Judith Butler sabe disso também. Quer dizer, você nem se constitui sem a lei, sem poder. Você nem se constitui como sujeito. Né? E penso também que o Agamben não discorda dessa ideia. Mas então a questão é o modo como nós estabelecemos essa comunidade e essas normas. Tem gente escrevendo aqui no chat. Não sei se tu vais ler, Silvestre, se eu leio aqui. Não sei se são questões também. Como é que é a dinâmica? Geralmente, quando são questões, eu acabo lendo, mas o professor Evandro levantou a mão. Quer falar, Evandro? Eu já li a próxima pergunta. Você tinha perguntado quem... Eu levantei a mão para me inscrever, para fazer uma pergunta, não sei se posso fazer agora. Em primeiro lugar, muito contente de ter o Ricardo aqui mais uma vez, né? A gente já vem trabalhando em várias coisas, às vezes até meio que sem combinar, mas é impressionante como há uma confluência das reflexões, né? Sobre vários debates, desde das discussões mais fundamentais da fenomenologia, da intencionalidade. Até essa semana nós conversamos bastante sobre alguma atividade em relação a esse debate do marco temporal. Inclusive, a partir da discussão de hoje, a gente já percebe as ferramentas que a filosofia oferece para você poder resistir a qualquer resultado que possa vir a ser, né, apresentado, né, como um comando, como uma norma. Mas, assim, na verdade, não tem uma questão, tem mais uma reflexão, porque o modo como você apresentou o problema, apesar de eu não acompanhar, não ser um leitor do Agamben, assim, estudioso do Agamben, o problema da normatividade, o problema da moral e da normatividade é uma questão que eu trato, né, também, a partir de outras perspectivas. Então, o fato de ter localizado o comando no interior da linguagem, a partir de um modo de enunciação, né? Que é um princípio, isso que foi a estratégia do Agamben, é muito interessante, porque, em tese, e aí ele vai, né, via Heidegger, propor lá, num certo sentido, procurar onde é que está o desvio do ser, né, como o Heidegger faz, é que ele está procurando o desvio do dever ser, né? Onde ocorreu na tradição ocidental o desvio do dever ser, então nós precisamos recuperá-lo. Claro, e aí o refúgio na linguagem
permite, em certo sentido, ele recolocar de uma maneira diferente esse comando, que na verdade está falando de toda uma estrutura, como o Ricardo acho que bem pontuou, que vou usar uma terminologia mais fenomenológica, que foi instituída do ponto de vista ôntico a partir da própria cientificidade jurídica, né? Mas a questão filosófica, ainda assim, primordial, é o primado ontológico, né? Então, parece que o Agamben faz justamente esse esforço de procurar onde foi o desvio da tradição ocidental em relação ao próprio dever ser, né? E encontra nesse princípio que é, no sentido prático, o princípio a partir de onde se deduz, né, regras de ação. Tá? E é um princípio que é vazio. E esse me pareceu o ponto mais interessante, né? Porque é justamente aí você falar bom, me pareceu um ponto mais interessante. Por quê? Porque com o que nós nos viramos até o momento, né? Vamos colocar, e aí a gente tem alguns exemplos do Brasil, que eu acho que está um pouco fora, está na tangente da discussão da Agamben, e é por isso que o Ricardo vem tendo bastante trabalho para mostrar que não é assim que se usa o Agamben, né? O Brasil está fazendo uma lambança com o Agamben, o Brasil que eu digo não um mundo filosófico, mas justamente um mundo político. Mas, assim, voltando ao ponto, fato dessa noção de princípio ter sido encontrada pelo Agamben, ela tem uma diferença muito grande, me parece, entre o modo como o princípio que ele aponta enquanto arqué e o princípio que nós utilizamos na nossa normatividade. O princípio que nós usamos na nossa normatividade, sobretudo na moralidade e na juridicidade, é um princípio ainda com uma herança kantiana, é um princípio metafísico. Então, nós lidamos tranquilamente com a metafísica da liberdade. Com a metafísica da liberdade, nós justificamos toda a normatividade, e isso exatamente nos moldes kantianos, sem nos perguntar por uma abertura, né? Quando, em certo sentido, não há espaço para a nossa própria existência humana dentro de uma sociedade democrática que tem uma atividade mais excludente a ponto de coisificar pessoas. Mas, assim, nós lidamos muito tranquilamente com toda a nossa normatividade utilizando esse princípio metafísico da liberdade, sobretudo nas duas perspectivas que o Kant utilizou para estruturá-la. A perspectiva da liberdade positiva, que permite uma certa intuição de cada um, que é o mesmo que participa de um universo participa de um jogo de causalidade que não é o jogo da natureza. Em última instância, você pode contrariar as vontades do seu próprio corpo, mas ao mesmo tempo se encontra numa normatividade social, porque reconhece no jogo da elaboração das regras a liberdade positiva, quando você participa em tese das regras. Agora veja que aí me parece que tem elementos que o Agamben está encontrando justamente para dizer, não precisa mudar nada disso. Eu só quero mostrar que o caráter metafísico, ele além de ser completamente dispensável, ele pode ser, digamos assim, a causa da barbárie, né? De quem não entra no jogo. E se eu faço isso para mostrar a causa da barbárie, por conta desse caráter metafísico da liberdade, eu vou permitir que a gente veja que a normatividade, ele usou a palavra performática, né? Você usou a palavra performática. Ela não tem esse estatuto metafísico, né? Então, assim, me parece, então, a partir da sua análise, que há uma coisa muito interessante nesse tipo de princípio,
que o Agamben encontra na linguagem e não num pressuposto metafísico como faz o Kant, que ele permitiria permanecer com com essa dupla performance, essa dupla performance da liberdade dos seres que não são necessariamente submetidos às leis de causalidade, né, ao ponto em que eles têm esse ímpeto, essa motivação de recusar, né, leis heterônomas, ao mesmo tempo em que sabe que o jogo da liberdade ele demanda uma espécie de organização social em determinadas instituições morais e jurídicas. Mas, ao mesmo tempo, o ponto parece que ali, se me corrija se eu não entendi direito, mas o ponto parece ser o fato de que o princípio não me leva a assumir como faz o Kant, um estatuto metafísico de algo que eu não tenho, que estaria um princípio metafísico, uma noção de liberdade como essa, né? E por que eu estou tentando fazer essa amarração, né? Se eu entendi onde é que a gente poderia, né, vincular. Porque o Delamare ele tem sempre um jogo de conceitos que ele falava, bom, a questão é o seguinte, como você explicou ali, né, o debate, todo o debate deontológico, ele é moderno. E aí você consegue ver uma diferença gritante entre Kant e Aristóteles, justamente porque em Aristóteles não há o pressuposto da liberdade, né? É só na modernidade que há o pressuposto da liberdade, e com isso a política e a normatividade vai ser a distribuição das igualdades. Antes da, entre aspas, descoberta, ou pelo menos a postulação desse princípio de liberdade que permite criar a deontologia, eu tenho sociedades como a grega, por exemplo, em que as pessoas simplesmente, em função de eu definir quais são os iguais, um pequeno grupo de cidadãos, eu já excluo da participação da liberdade as mulheres, os escravos e todos os estrangeiros e todos os digamos assim, os não entes, né? Os não entes e aí aqueles acerca dos quais o comando não me obriga digamos, a me performar dentro de uma regra moral, né? Então, assim, por isso que eu achei super interessante sua fala, super interessante a recuperação desse princípio, porque ela conseguiu dar conta disso aí, né? Só que aí, assim, se eu interpretei direito, eu estou de acordo plenamente com a análise que você está fazendo, mas o que eu vejo, aí eu vou voltar para aquele debate que a gente faz desde o Sopa de Vohan. O Agamben, mostrando essa resistência ao comando, né? Nesse sentido, e aí por isso que eu tentei apontar uma resistência ao pressuposto metafísico do comando. O comando não está fundado numa ideia de liberdade, é por isso que ele está para ser jogado, em última instância, performado, e quem entrar na performance, digamos assim, já está jogando, né, o jogo para a instituição das regras e também, ao mesmo tempo, libertação em relação a elas, autolibertação em relação a elas. Me parece que isso se aplica, sobretudo, a sociedades democráticas. Tá? E aí a gente compara o Agamben na Itália, falando, olha, as regras do governo estão sendo abusivas, a gente precisa manter a nossa possibilidade, né, de resistir a elas, não simplesmente se submeter às normas de prevenção da pandemia, etc.
Do lado de cá, nós temos nosso governo falando a mesma coisa, numa sociedade não democrática. Olha, nós não devemos seguir, né? Nós não temos uma obrigação de seguir, porque aí nós estamos violando estaria violando a nossa liberdade, a liberdade de cada um. Então, assim, na tua fala me surgiu, aí tentei fazer a diferenciação entre pressuposto metafísico da liberdade na normatividade, né, no caso do Kant, e esse jogo performático que o Agamben apresenta. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas você poderia... Será que seria exagero eu pensar que uma das ferramentas que o governo brasileiro vem utilizando e provocou, inclusive, esse número absurdo de mortes, foi usar uma noção de liberdade ainda metafísica para controlar as pessoas? E o Agamben, ao contrário do que muita gente vem criticando, né, o Agamben não estaria comprometido com nenhum tipo de metafísica de liberdade, mas algum tipo de performance que, se a gente tivesse adotado aqui, a gente teria, de uma outra maneira, resistido uma política perversa, uma política desumana que foi implementada. Não sei se eu consegui contar. Na verdade, quem conhece as nossas conversas, vocês têm, o pessoal aqui, a gente já participou de grupos, a gente fez um grupo de leitura, a gente vem discutindo sobre isso já desde o ano passado, né? Então, acabei juntando para fazer uma pergunta um pouco mais complexa, mas quem quiser acompanhar, tem os textos do Ricardo sobre a posição do governo brasileiro em relação à pandemia e como isso não é esse conceito de liberdade que o governo utilizou, o ministro Ernesto Araújo utilizou muitas vezes, não é agambiano, né? Então, eu estou recuperando um pouco o que ela fala em cima da de hoje. Não sei se o Ricardo... Perfeito, Evandro, perfeito. Não, eu entendi tudo. Eu caí só um segundo, mas já voltei e entendi. Eu tenho muita coisa para dizer sobre a tua fala e o modo como tu colocaste essa problemática do Agamben tá muito bem colocado, que inclusive recentemente foi publicado um artigo, eu não vou me lembrar o nome do autor, que fez uma crítica ao Agamben e a posição do Agamben em relação à pandemia, justamente pela ideia dele de liberdade, né? E faltaria ao Agamben, né? Depois o Jones Manuel também publica isso no Facebook, se eu não estiver enganado, nesse sentido, faltaria ao Agamben uma compreensão de liberdade pós-kantiana. E é interessante, porque aí eu não concordo com isso, eu não acho que o Agamben está lidando com a noção de liberdade kantiana, como tu bem colocaste, mas existe uma problemática na noção dele de liberdade. Existe uma problemática. Eu tenho muita coisa para falar disso, mas antes de eu chegar lá, só dizer assim, eu posso responder logo agora, Silvestre, ou alguém pergunta, não tem problema eu já comentar isso, eu prometo que sou rápido. Pode responder, Ricardo, fique à vontade. Tá ok. Eu falei pelo Silvestre, embora não seja o Silvestre. Ele deve ter falei caído. por ele, tá ok? Tá fechado. Obrigado, Gilmar. Evandro, antes de eu falar, eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei pensando que tu disseste que o Agamben está fazendo uma espécie de ontologia fundamental, mas não do ser, né? Então, na verdade, né, ele estaria fazendo uma deontologia fundamental, né? Pensei aqui nessa expressão, não sei se alguém já usou isso, mas faz muito sentido. Parece que é seguindo mesmo a radicalidade do pensamento pelo modo heideggeriano, né, de se colocar a questão, que a gente sabe que não necessariamente é heideggeriano, né? Antes dele tem o Husserl, né, pensando a nossa experiência de modo radical, e antes do Husserl, um autor, assim, um pensador que tinha muito caro, que é o Brentano, já está pensando isso também, quer dizer, pensar de modo mais radical a questão do ser. E aí, uma primeira coisa para te dizer, e a segunda, me lembrar que essa discussão sobre a problemática do ser e dever ser também está no debate do Husserl com o Brentano, né? Nos prolegômenos, né, das investigações lógicas. Essa problemática de como
como as normas, os princípios lógicos são normativos, né? E como é que eles poderiam ser reduzidos, né? A naturalidade, né? Se eu me lembro bem assim do argumento, mas quer dizer, essa questão que o Russell está colocando, parece que o Agamben, então, faz parte dessa tradição. E aí, fazendo algo que tu colocaste muito bem, uma investigação não do ser, né? Mas do dever ser. Então, uma deontologia fundamental. Está muito bem colocado isso. Se tu me permitires até, eu vir a escrever sobre isso e chamar isso de deontologia fundamental. Agora, sobre essa discussão do Agamben, pandemia e liberdade, e eu vou começar por aquilo que tu falaste sobre Kant, né? Dando continuidade também a essa ideia de como o Russell lidou com aquilo que ele chamava de psicologismo, né? Lembrei da solução que o Kant deu, e eu vou usar um termo que tu não usaste, porque não é kantiano, né? Ele é neocantiano, esse termo, que é a ideia de ficção, né? A ideia de ficção. O modo como o Kant tenta resolver o problema da liberdade e da sua metafísica dos costumes, né? A partir da sua metafísica dos costumes, é feita a partir de uma solução fictícia, pelo menos como os neocantianos vão ler, né? Ou pelo menos como especificamente o Feiringa, né, vai ler na filosofia do como se. Mas eu posso dizer assim com mais certeza, apesar de não ser um estudioso assim de Kant, que na crítica da razão prática, né, o Kant, para resolver esse problema do ser e dever ser, ele tem que elaborar a ideia de uma espécie de factum da razão, né? Desenvolver esse conceito de factum da razão. Quer dizer, olha o modo como ele tenta se desviar da problemática do fundamento do dever ser, né? Então, precisa desenvolver conceitos que já estão atentando contra a problemática da falácia naturalista humiana, né? Do abismo entre ser e dever ser, né? Depois retomado pelo Moore, né? Pelo próprio Kelsen. E antes do Kelsen, os neocantianos, Feiringa, Rickert, Windelband. Agora, veja só assim, como o Agamben, então, diferente desse artigo que eu mencionei aqui, que eu esqueci o nome do autor, coloca o Agamben, e aí eu concordo contigo, Evandro, o Agamben não é um kantiano nesse ponto. Ele, na verdade, está mostrando muito bem como a normatividade não tem fundamento nenhum, nem metafísico, obviamente, tão pouco metafísico, mas como a gente não pode encontrar nenhum outro tipo de fundamento, nem kantiano, nem neocantiano, né? É uma performance mesmo, e portanto, fundamenta-se em nada. Quer dizer, o fundamento das arcai, né? O fundamento das normas, é um elemento anárquico. Ou seja, há uma anarquia do poder. E isso o Agamben está fazendo, também influenciado, vejam só, não por um filósofo, né? mas por um cineasta também, pelo Pasolini. Olha só. Quando o Agamben relembra do 120 Dias em Salô, não é isso? Nome do filme? Do Pasolini, tentando dizer, o filme está mostrando isso pra gente, que o comando ele fundamenta-se em nada, né? Então eu acho que está muito bem colocado. Agora, como isso nos leva ao problemático da pandemia? E uma problemática está relacionada à outra com toda certeza, Evandro. O Agamben tem uma postura anárquica radical. Ele não abre mão dessa postura, mesmo que o fim dos meios, aí eu estou brincando com uma terminologia benjaminiana e do próprio Agamben, lembrando do livro dele, Meios Sem Fins, né? E do texto Para uma Crítica da Violência, do Walter Benjamin, o Agamben não abre mão da sua postura anárquica, mesmo que os fins das medidas, ou seja, dos meios tomados pelo governo italiano, pela própria Europa continental, em relação à pandemia, né, mesmo que esses fins sejam para salvaguardar as nossas vidas. A postura do Agamben é tão anárquica que ela chega a beirar a uma espécie de tom, alguns poderiam chamar de suicida, tá bom?
Outros poderiam chamar de Bolsonarista. bolsonarista. Poderiam chamar de bolsonarista. De dizer assim, os textos do Agamben praticamente, quando ele... E aí nisso aí a Ara Teste não está errada, não, né? Quando ela critica o tom que o Agamben faz ao citar o Montaigne, né? Falar que aprender a morrer é aprender a desobedecer, né? Está nos ensaios do Montaigne, um ensaio muito bonito, inclusive, mas ele é um tom radical demais, né? É um tom radical que você pode ler como suicida, perfeitamente. Ou então quando o Agamben lembra do exemplo, né? Do paradigma, para brincar aqui com o Agamben, de São Francisco, quando há um episódio anedótico, né? Bom, não é anedótico para quem tem fé, né? É um episódio real, um episódio que aconteceu. São Francisco abraçou uma pessoa leprosa, né? Teve contato com ela e não se importou da sua própria vida terrena, com a finitude, com a finalidade do seu corpo terreno. O mais importante era o contágio, né? Que é a mesma palavra para contato. O mais importante era o contágio, o contato com aquela pessoa doente. E aí você lê isso e você pode entender isso como suicida, se assim se quiser, né? E essa é uma postura radical em nome de quê? Olha, certamente não é em nome da liberdade kantiana. E aí eu estou totalmente de acordo contigo. Não é a noção de liberdade aí kantiana. Há quem possa fazer essa crítica para dizer que, no fundo, o Agamben está partindo disso por meio da Hannah Arendt, né? Da ideia de autonomia política de base kantiana por causa da influência da Hannah Arendt. Bom, eu não posso ter certeza disso, mas, apesar de achar isso plausível, eu não concordo com isso. Eu acho que, e esse texto que eu apresentei hoje aqui, né, o que é o comando, mostra muito bem que o Agamben não está desavisado, sabe? Do caráter fictício da metafísica dos costumes. Na verdade, além de não estar desavisado, ele se coloca numa postura que é revelar justamente que o comando fundamenta-se em nada, né? E uma atitude livre é uma atitude também performática. Também é uma atitude que não tem um fundamento metafísico. Não tem uma arqué, ele tem uma anarqué. Tá? Então, se vocês estão me entendendo até aqui, onde eu quero chegar. O Expósito e a Donatella di Cesare, né, romperam com essa postura do Agamben, se colocaram em oposição. Foram com ele até um ponto, tá? E depois se colocaram em oposição. O Expósito vai dizer que as medidas de imunização, né, as medidas de autoimunização, que é uma palavra dentro do vocabulário do Roberto Expósito, que, bom, todos eles ali estão recepcionando a biopolítica Foucaultiana, a recepção italiana, né, da biopolítica Foucaultiana. As medidas de autoimunização, que são as medidas de estado de exceção tomadas pelo governo italiano durante a pandemia, elas são necessárias em certos momentos. Aí o Expósito já se afasta do Agamben, aí, dizendo assim, que é preciso um mínimo de autoimunização. É preciso modos de defesa. É preciso modos de se defender de nós mesmos, do nosso próprio autocontágio, do nosso próprio contágio entre nós, né? E isso é assim para sustentar, para manter a proteção do corpo político. Donatella di Cesare, que a Caroline Della Valle, que está aqui presente, vai traduzir para o português, publicou nessa semana no jornal italiano um texto que ela está, inclusive, falando do absurdo que é comparar essas medidas de exceção rigorosas que a Europa está sofrendo, a Itália especificamente, com algo como o nazismo, ou dizer que a exigência de se apresentar o cartão de vacinação como sendo análoga aos emblemas da estrela amarela que os judeus eram obrigados a usar para serem identificados como judeus, etc. Ela vai dizer isso é ridículo, isso faz parte da extrema-direita, e quem se posicionar assim está se posicionando pela extrema-direita. Um texto dela anterior, de semanas atrás, já é mais direto, direcionado ao Agamben, né? E já dizendo que essa posição do Agamben não é a posição da esquerda europeia.
A posição dele é a posição de extrema-direita. Aí vejam. Bom, eu hoje já tendo a me posicionar como a Donatella de Cesare e o Roberto Espósito, né? Eu pude, inclusive, conversar com a Mas Donatella. você lutou, hein? Não, e a Né? tua fala de hoje me fez ver que, na verdade, acho que você antes tinha algumas razões que a gente não estava conseguindo perceber. Não, mas vejam, Hoje eu já comecei a ser mais tolerante com a Gâmbia. não, mas veja, a minha posição em relação a me alinhar com a Donatella é sobre esse exagero do Agamben de comparar ao nazismo. Isso aí eu estou totalmente de acordo com a Donatella de Cesare, sabe? Mas eu quero sustentar ainda essas razões do Agamben quando eu falar do Brasil. Já chego lá. Eu pude conversar com a Donatella de Cesare por escrito, tá? Pelo Facebook, vejam. E foi uma conversa rápida, assim. E eu disse uma coisa a ela, sabe? Eu disse, olha, que estava de acordo com esse penúltimo texto dela, em que ela criticou a Agamben fortemente. Mas, por outro lado, eu não me lembro exatamente como eu disse, mas eu lembro de uma expressão que eu usei. Quando nós pensamos o Brasil, Evandro, quando nós pensamos o Brasil e o modo como o Estado de Direito brasileiro, se existe isso no Brasil, provavelmente não, mas se o Estado de Direito do Brasil, ou, assim, pelo menos para mim existe, né? Para mim, que estou aqui nessa posição de privilégios, existe. Mas já não sei por quanto tempo, né? Como servidor público, assim como vocês, e professor na universidade. Quer dizer, a lista dos inimigos primeiros do Bolsonaro, né? Só que nós estamos atrás dos povos indígenas, quilombolas, comunidade LGBTQI+, né? Mas tudo bem. Eles estão na linha de frente, nós estamos atrás com a granada no bolso e ele já avisou, né? Já colocamos a granada no bolso deles, dos inimigos. Pois é, e essa recuada aí que ele deu, né? Para mim é só uma recuada estratégica mesmo, mas e aí eu concordo com o Safatli, a gente não pode subestimar mesmo o fascismo, né? Mas vejam só, o que eu falei para a Donatella de Cesare é que no caso brasileiro, eu acredito que o Agamben está certo pelos motivos errados, mas está certo. Está certo. E aí como isso se dá? Aí tem muitos caminhos de argumentação, eu não queria ocupar aqui toda a live com eles, eu escrevi já muito sobre isso, como tu falaste. Vou até ser muito repetitivo, mas só para ser resumido, falar de modo resumido, eu acredito que no caso brasileiro, as aspas, previsões, porque o Agamben não faz previsão, né? Mas as previsões do Agamben, porque ele não pode, porque ele é um benjaminiano, as previsões do Agamben, no caso brasileiro, elas tendem a se concretizar. Tá certo? Só que pelos motivos errados, pelos motivos distintos. Não é pelo rigor das medidas de autoimunização, usando o termo do Espósito, ou seja, pelo rigor de medidas de emergência para conter o contágio pandêmico. O estado de exceção vai se dar para não ocorrer as medidas de emergência e de proteção da vida política, porque o objetivo do estado de exceção propositado pelo governo Bolsonaro é o objetivo tanatopolítico. Vamos usar um termo do Bembe, que é muito mais compreensível por nós, não só do ponto de vista etimológico, né, mas também pelo teórico que o Bembe está propondo, porque ele é um autor dentro da crítica contra o colonialismo. Necropolítico. Né? Quer dizer, os motivos que o estado de exceção estão sendo tentados pelo governo Bolsonaro, isso se você considerar que nós não estejamos no estado de exceção, que eu, em absoluto, e aí concordo muito com a Agamben, já estamos há muito tempo no estado de exceção, né? Ele não está só declarado, mas se quer só declará-lo, mas, na verdade, quando se faz as reformas constitucionais que têm sido feitas, quando se faz uma política econômica que tem sido feita, como se faz tudo que tem sido feito contra as universidades, os povos indígenas, as comunidades LGBTQI+, as pessoas pretas no Brasil, os quilombolas, tudo isso já são as medidas de exceção.
Já são atos de força de lei com um X em cima, lembrando Derrida. Então, na verdade, as medidas, o estado de exceção brasileiro não vai se dar para proteger o povo brasileiro, vai se dar justamente para deixar o povo brasileiro à morte. Esse é o objetivo. Veja, e o Agamben nem está atento a isso, nem parece atento. Ele vai citar o Bolsonaro uma única vez numa entrevista, acho que para o Le Monde, né? Ele vai citar, eu não tenho certeza, ele vai citar o Bolsonaro quando faz essa pergunta. Olha, a sua postura não parece a do Erdogan, do Bolsonaro, do Trump, quando ainda era presidente? Isso foi ano passado, entrevista. O Trump ainda era presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro nessa posição, né, em nome da liberdade, né, junto com o Trump. E aí a pergunta para o Agamben é: não é semelhante a sua posição com a de Bolsonaro, Trump, Erdogan e outros? Aí o Agamben diz: olha, eu não tenho culpa. Mais ou menos assim ele diz. Eu não tenho culpa se essa posição está vindo de fascistas. Porque é preciso dizer uma coisa, e tem que ter muita coragem para se dizer isso que ele disse, num momento que a gente vive de cancelamento, né, de dificuldade de pensamento, de problematização. A gente se antecipa logo nos julgamentos morais e condenatórios e eliminação. Sabe, Evandro, a minha experiência assim, no ano passado para cá, como pesquisador do Agamben, que eu quero ser, né, tem sido também de suportar assim, deboche, de cancelamento, não o meu cancelamento. Mas se você me permite, teoria, né? eu sempre insisti que você não tinha elementos para livrar o Agamben, né, de ser bolsonarista. Mas hoje você mostrou um elemento nesse primado ontológico da performance que me acendeu uma luz. Sim. E é justamente por isso que eu coloquei essa comparação e separei ele de uma metafísica da liberdade, porque até falei, Bolsonaro pode trabalhar uma necropolítica se valendo de um conceito de liberdade como ferramenta. Mas no caso da performance, o que me pareceu da sua fala, que ficou claro? O modo como se dá a anarquia ou a dissolução desse pressuposto metafísico da norma é performático. Daí eu tinha outras perguntas para falar para você. É performático, tem que ser aí recuperar o Heidegger, que é o ser aí com, né? É o que institui a relação com o outro. Mas deixa isso para outra conversa. Mas assim, no âmbito da performance, então, e aí eu acho que agora na sua resposta ficou bem claro, então eu tenho que lidar, o meu jogo performático aqui diz respeito à norma, ao comando que está sendo imposto sobre mim no estado de exceção, que me diz, em termos práticos, não se vacine, não use máscara, não seja covarde, não seja marica, não sei o quê, em frente, etc. Né? Não se liberte, resista. Blá, blá. Só que assim, a minha performance, ela é que vai recuperar em função da própria norma. Então, eu não posso comparar a normatividade da Itália com a qual o Agamben está lidando ali, inclusive porque o argumento do Agamben, naquele contexto que a gente discutia, era justamente em função da cientificidade, né? E aqui era o contrário, era da falta dela. Mas o que eu queria dizer assim, hoje me acendeu uma luz em relação à tua... Eu vou deixar o pessoal falar, depois a gente conversa outro dia, mas em relação a tudo que a gente vinha discutindo, que eu percebi, então, que se a gente leva o Agamben a sério, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, e elimina essa... alguma noção metafísica de liberdade e permanece a performance, são essas minhas atitudes que são capazes de me emancipar do jogo de normas que pode me levar para a morte. Ou pode, no caso, né, me privar da liberdade. Né? Aí, só usando... me deixar numa condição não humana. Não vou tirar a palavra liberdade. Então, me pareceu que
me pareceu hoje que você deixou bem claro, né, essa diferença que a gente vinha cobrando tanto de você em relação ao Agamben, o bolsonarismo e blá. E pareceu hoje que falou assim, não, peraí, quais são as minhas atitudes em relação ao governo? É disso que se trata. Né? Quais são as minhas atitudes em relação ao comando, o meu comando? As regras da Itália não cabem para mim. Né? Então, assim, só para que hoje aí você está dizendo que não está mais concordando contigo, não, eu comecei a concordar. Não, mas o que eu quero dizer é que mantém uma postura agambeniana, ainda que com um limite de que, veja, o comando no Brasil é o comando para morrer, né? O comando, a estratégia, e essa é a resposta do Agamben, né, para a entrevista que ele deu. Diz, olha, o que é importante não é como é igual o que eu falo em relação aos neo ou proto-fascistas contemporâneos, mas as estratégias de poder que estão colocadas entre nós. E o Agamben não está interessado na morte das pessoas, né? Ele está interessado numa concepção de liberdade das pessoas, né? Enquanto que o Bolsonaro, em absoluto, não está interessado na liberdade das pessoas. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, tem que ser... Eu até fico assim... E olha, de 2020 para cá, né, Evandro? Do nosso grupo lá, do teu grupo que a gente leu A Sopa de Wuhan para cá, olha como o Bolsonaro, assim, cada vez mais nos aproximando de tentativas golpistas de ruptura. Quer dizer, tem que ser muito ingênuo de achar... Tem que ser só bolsonarista mesmo, né? Participar de grupo de WhatsApp comandado pelo Carlos Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, de achar que tudo isso está sendo feito pela liberdade, né? Porque em absoluto não é isso. Quer dizer, as medidas de exceção que estão sendo colocadas não são medidas de exceção para restrição da nossa liberdade, mas para justamente nos colocar sob a morte. E uma morte vinda do Estado de Direito ou do Estado de exceção, de direito suspenso, pelo Bolsonaro. Então, quer dizer, para resumir, sabe? O Agamben na Itália está preocupado com a biopolítica. E aqui, nossa preocupação tem que ser com a necro ou a tanatopolítica. Quer dizer, não é com a política da vida lá que restringe a vida e a diminui. Né? A gente tem que estar preocupado aqui com a política que nos deixa a morte. Quando não se compra vacina, quando, na verdade, não é porque a gente já sabe hoje, por causa da CPI, que não foi simplesmente um desleixo, né? Isso foi um projeto de enriquecimento, inclusive. Né? Não comprar a vacina era não comprar algumas que não davam dinheiro, outras específicas que dariam lucro, era lucrar com a indústria farmacêutica, com venda de remédios que não tem efeito algum. Né? Quer dizer, tudo estratégico, não foi só irresponsabilidade, negligência, incompetência, estratégia de morte, estratégia de morte. Vamos falar uma palavra aqui importante, genocídio, né? Genocídio. Então eu mantenho isso também, quer dizer, e aí a gente pode pensar o Agamben contra ele, tá certo? Com ele ou a partir dele. E é interessante a gente pensar a partir dele, sabe? Não precisando concordar com ele, não precisando concordar com as falácias do argumento ad Hitler, redúcio ad Hitlerum que ele utiliza o tempo inteiro, sabe? Para comparar o que a Itália faz com o que o nazismo fazia com os judeus. A gente não precisa concordar com isso. Realmente é muito absurdo, mas como dizer que ele está errado sobre os alertas das medidas de exceção sendo nós brasileiros? Não é possível. Não é possível. Olha isso, olha o 7 de setembro. Né? Hoje é 11. É isso. Então, eu vou ler aqui uma perguntinha, tá? Yasmin Peringer, do PES Filosofia também. Obrigado pela live e tema, professor Ricardo. Você poderia falar um pouco mais sobre a tese que você mencionou a respeito da perca de espaço em discussões metafísicas a partir de Aristóteles? Acho que já até respondeu. Não, posso comentar rápido mais sobre isso? Bom, aí parte do Agamben, né? Sim. O Agamben vai dizer assim, vejam, é engraçado isso, porque
Olha como é a força da tradição. Eu fiz uma tese sobre Gadamer, mas eu ainda me espanto com a ideia de tradição, né? O Aristóteles, para 200, 300 antes de Cristo, já excluindo os modos de linguagem que não operam com essa linguagem apofântica, ou seja, denotativa, ou seja, excluindo da filosofia tudo aquilo que não possa sofrer uma avaliação de verdade ou falsidade, né? Apesar de que, bom, o Agamben também não é tão bobo, ele sabe também que também foi filosófico a investigação de Aristóteles sobre a poiesis, né, para escrever a poética, tá? Mas, pelo menos do ponto de vista teórico, lógico, né, tudo aquilo que não se expressa de uma maneira denotativa, apofântica, que não esteja se referindo ao real, à realidade, às coisas, né, não faz parte da investigação lógica. Então, um juramento, a religiosidade, as ordens, tudo isso está fora. Okay. Agora, o poder da tradição. Hans Kelsen vai dizer a mesma coisa na Teoria Pura do Direito, escrita na década de 30 do século XX. Para dizer o seguinte, vejam, as normas, como elas estão no mundo do dever ser, né, elas são valores, elas não podem ser estudadas sob o ponto de vista da constatação. Elas só têm validade, elas não têm realidade. Elas não podem ser avaliadas quanto ao seu grau de denotatividade. Quer dizer, mesmo o Kelsen, que estaria preocupado com aquilo que o Aristóteles teria deixado de fora da filosofia, mesmo o Kelsen, que estaria preocupado teoricamente ou filosoficamente, mas no direito, com as normas jurídicas, ele se mantém aristotélico no seguinte sentido: as normas jurídicas, elas estão no mundo da validade, porque elas são valores, elas são ficções, né? Como o bom neocantiano que ele era. Elas não são leis naturais como a que diz na termodinâmica: se aquecer o metal, ele será dilatado. Essa lei natural, ela pode ser avaliada como um critério de verdade, né? E aí você experimenta e vê se essa lei natural realmente tem fundamento na realidade. Agora, dizer assim, se subtrair objeto de outrem deve ser punido de X a Y com pena de detenção ou multa, isso não tem correspondente no mundo, porque isso faz parte de um mundo paralelo ao mundo do ser, ao mundo dos fatos. Isso só tem validade. Aí vejam, o Agamben está certo nesse sentido. A tradição toda, vai até Kelsen, e ele cita Kelsen nesse capítulo, não por acaso, é a tradição que manteve essa diferença, né? Agora, uma coisa que o Evandro disse, muito importante. É com Kant que a problemática deontológica ganha centralidade, né? Mas ainda assim, né, mesmo ganhando centralidade, respeitando-se aquilo, o modo arcaico, né, como Aristóteles colocou. Vejam, mas as questões lógicas são diferentes das questões deontológicas. Essa separação só vai ganhar uma ruptura com a ideia de performance, com a reavaliação da ideia de arqué, que o Heidegger teria feito numa interpretação anárquica do Heidegger. Tá? E o modo como o Agamben está propondo. Porque até então, essa divisão está sendo respeitada pela tradição. Para ser resumido, o que eu quero dizer com tudo isso é que o Agamben tem um tipo de pensamento, um tipo de metodologia, tá, chamada de paradigmática, influenciada por um lógico italiano chamado Enzo Melandri, em que ele tenta romper com a bipolaridade da lógica formal tradicional, pensando isso a partir da ideia de analogia, ainda que isso também tenha sido objeto aristotélico, né? E que isso seja também dos textos do órgão, né?
e que isso também seja uma preocupação jurídica, né? A analogia é uma preocupação jurídica. Então, assim, pensar analogicamente de modo que se rompa com o princípio da não contradição, só por esse caminho, pensaria o Agamben, é que se poderia pensar, então, na ideia de performance. E aí retomar o problema desse modo de expressão linguística que ordena, que comanda, como um problema filosófico grave. E aí revelar o seu mistério. É um problema filosófico que fundamenta-se em nada. Né? É isso. Diego, gostaria de fazer uma pergunta, Diego. Opa, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor, pela fala. Boa noite aos colegas, bom revê-los. Professor, eu perdi o comecinho, mas gostaria de saber, assim, se existe uma certa... Eu sei que falar em graus é um pouco confuso, é nada preciso, na verdade, né? Mas qual seria o grau de influência, seja total, ou qual é o grau que o comando define ou determina a minha vida? Por quê? E aí as perguntas são divididas em duas partes. Porque se o comando ele é aquilo que dota dentro de uma sociedade neoliberal, enfim, contemporânea, um grau de influência, para não repetir o termo comando, se eu entendi bem o projeto do Agamben entre aspas, descomandizar, né, deixar o comando de lado, alguma coisa tem que ser colocada no lugar, porque a gente perde uma coisa muito grande, algo que determina muito nossa vida. E aí eu queria saber se tem alguma pista do que colocar nesse lugar, seja que é um princípio de liberdade, se é um princípio de autonomia, pensando que é um projeto mais anárquico, né, pode ser um princípio de reciprocidade comunitária, enfim. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Antes de eu dar uma resposta, deixa eu retomar aqui a nossa discussão, Evandro. Tu falaste uma palavra sobre neoliberalismo, né? Quer dizer, a gente só compreende a política bolsonarista, né, que é autoritária e, ao mesmo tempo, é em nome da liberdade, se a gente lembrar que está se tratando de neoliberalismo. E se a gente entender que o neoliberalismo não tem nada de libertador. Estou fazendo assim uma brincadeira com a frase do Heidegger sobre a técnica. Quer dizer, o neoliberalismo não tem nada de busca pela liberdade. Né? Meus amigos mais críticos do liberalismo diriam que o neoliberalismo é o liberalismo só, como sempre foi, né? Baseado nos textos do Domenico Losurdo e tal. Eu acho que parece muito correto, sim. Agora, preciso pensar o seguinte, o neoliberalismo está totalmente associado com a ideia de autoritarismo, de necropolítica, tanatopolítica. Então a gente tem que lembrar disso também. É em nome da liberdade que você vai deixar as pessoas à morte. E fazer isso um projeto político. Mas, voltando. Olha, isso é um problema na filosofia do Agamben, porque... Então, existe uma dimensão normativa. O que se faz, então? Ok, beleza. Aí faz uma crítica toda ao direito e o que se faz com isso? Isso é um problema que o Agamben herdou do Benjamin. O Benjamin tem respostas que beiram a metáfora ou uma coisa cabalística, sabe? E aí já pedindo perdão aqui para os meus amigos que vão ouvir essa fala, que são benjaminianos, né? Mas de dizer assim, bom, a gente precisa estudar o direito, não é aplicar o direito, como o cavalo, o Bucéfalo, o cavalo de Alexandre, como escreveu Kafka, nós temos que depor o direito, nós temos que brincar com o direito, colocar o direito fora do seu uso canônico, ok. Mas o Agamben vai mais além que isso, tá? Vai mais além. A gente tem que dar o crédito aqui para o Agamben. Que é a ideia de forma de vida. A ideia de forma de vida. O que não quer dizer que resolveu o problema, tá? O que não quer dizer que deixou tudo esclarecido e que ele é uma espécie de Habermas. Ele vai escrever um tratado, tá certo? Sobre como lidar com o mundo contemporâneo, pós-Muro de Berlim, e estabelecer os princípios universais participativos, da comunicação, do agir comunicativo dentro do Estado Democrático de Direito. Não, jamais, né? Não mesmo. Entretanto, não dá para se dizer que também ele não dá uma resposta, que dá. Então,
A ideia de comunidade que vem, né, seria um primeiro esboço disso, mas os últimos textos do Agamben estão lidando com duas concepções. A primeira, forma de vida. Quer dizer, nós não abandonamos qualquer dimensão normativa, arcaica, arqueísta, tá? Neologismo aqui entre português e grego, tá? Para revelar que o arqué é no arcaico. Nós não abandonamos isso. Existe uma normatividade. Só que nós incorporamos isso à nossa vida. Mas não de uma maneira em que a vida fique capturada por exclusão, terminologia do Agamben, que ela fica submetida, né, a ser mera vida. Não. Mas em que a vida seja uma vida vivida na sua forma. Né? Então, o exemplo da vida franciscana, em que para ser franciscano, né, você não basta você ter sido ordenado ou vestir o hábito franciscano. Você tem que viver a vida na pobreza. Senão você deixa de ser franciscano, diferente dos padres diocesanos. Um exemplo que o Agamben dá, como mera ilustração, o Agamben não é católico, tá? Ele não está dizendo para a gente converter ao catolicismo ou virar franciscano. Mas usando o franciscanismo como exemplo de, por exemplo, a abdicação do direito e da propriedade. Isso é importante para a gente. Isso no Brasil é importante. Isso tem a ver com a discussão do marco temporal, isso tem a ver com a nossa discussão sobre o movimento sem terra, com o latifúndio brasileiro. Isso tem uma potência, uma potencialidade, né, muito grande. A potência, né, ficou um termo assim, até clichê. Isso é potente. Não, vejam, uma potencialidade muito grande, mas no sentido de potencialidade agambeniano, que é a potência de não. É de abdicar do direito de propriedade, abdicar do direito de se apropriar de algo e de levar a sério a ideia de que nós estamos aqui meramente usando as coisas, não somos proprietários de nada. Olha como coloca o Agamben, de uma certa maneira, a despeito do próprio Agamben, tá? Numa tradição anarquista que remete ao Proudhon e às discussões sobre propriedade. Tá certo? Mas vejam como isso é uma saída normativa. Quer dizer, viver uma vida em que a sua vida depende da forma que você vive. Que forma é essa? O exemplo da forma que abdica da propriedade. Isso já é muito importante para o mundo capitalista. Isso já desativa um elemento fundamental para o capitalismo, que vem do direito, tá? Vem do direito civil, do direito privado. Olha, isso não é nenhum teórico do direito que está sendo dito. É Kant e Hegel já falando disso, que o direito fundamenta-se na ideia de propriedade. Hegel mais ainda, tá? Na filosofia do direito. Então, abdicar disso já desativa o direito moderno e o capitalismo. Né? Estão confusos. O que coloca também o Agamben na discussão das críticas marxistas ao direito. Né? Do próprio Marx, no texto Os Despossuídos, tá? até Pachucanes. Até Pachucanes. Para a gente colocar em xeque a forma jurídica da propriedade, porque ela é uma forma burguesa. Tomando cuidado aqui para também não simplesmente dizer que o Agamben é marxista, como eu já até escrevi uma vez isso, tá? Equivocadamente. Então, existe sim uma normatividade. E existe uma outra, né? Eu falei da primeira só. A segunda seria do último livro do Homo Sacer, que é Homo Sacer, que é o uso dos corpos. Quer dizer, você também desativar a máquina capitalista e do poder tendo um outro uso das coisas. A ideia de mero uso pelos franciscanos já traz isso, mas aqui o Agamben está até radicalizando a ideia de uso, porque é a ideia de uso de si e dos outros. Quer dizer, já subvertendo as relações de trabalho, as relações interpessoais, né? O Agamben tem uma normatividade. Quando ele vai nos propor uma subversão da ideia de uso, do seu uso do uso do seu próprio corpo, do uso do seu próprio trabalho. Pensando, por exemplo, como eu tenho estudado no meu grupo de pesquisa, né, o uso dos corpos, especialmente no capítulo 6, agora, o último capítulo que nós estudamos, pensando que, por exemplo, veja, quando você é músico, por que você é músico? É porque você sabe tocar uma música do Legião Urbana uma vez?
ou porque você toca todas as noites nos bares, isso lhe faz músico? Não. Porque, primeiro, se você toca uma música, não lhe faz músico, óbvio. E você pode ser músico ainda que você não esteja na ativa. Né? Na pandemia, os músicos não conseguiram se apresentar e não deixaram de ser músicos. O que faz deles músicos é esse poder de ser músico mesmo não tocando, sabe? É o uso que eles fazem de si mesmos. É difícil de explicar assim, mas talvez porque eu não entenda direito. Mas é subverter um modo de se lidar com a própria música, com o próprio trabalho, com o próprio corpo, com o próprio instrumento, com as outras pessoas. Então, existe uma dimensão normativa assim. Ainda que ela possa ser abstrata, críptica, enfim, pode ser cabalística, pode ser acusada do jeito que quiser. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Ninguém? Só mais um comentário. Assim, Sim. eu tenho um posicionamento bem crítico ao Agamben, que é o problema da coerção do comando. Eu acho que o Agamben não lida bem com isso. Isso tem a ver com a tua última pergunta. Tu falaste de grau de comando, eu não podia esquecer disso. A gente pode dizer assim que o poder do comando tem a ver também com o seu poder de punição, de coercibilidade. Essa problemática é uma problemática sociológica, mas é uma problemática jurídica, né? Tá desde a ideia de fato social, né, do Durkheim, até a ideia das discussões do John Austin, o jurista, e do Kelsen. O direito, o que é o direito? Violência, né? Violência. Ok, porque se a gente sabe que o comando é anárquico, o comando é uma ficção, tudo bem. E que não basta só desobedecer, tem que desativar o comando, ok. Mas, peraí, existem os atos violentos, né? E a gente tem medo de ser agredido, violado, assassinado, não é isso? E por esse medo, a gente, que é o medo de morrer, a gente obedece e reconhece o comando. E aí como é que se lida com isso? Aí eu retomo o texto do Agamben sobre pandemia, né? Que realmente é um texto muito complicado, muito difícil de ser defendido. Mas é provocador, a partir do Montaigne, né? Bom, a gente também tem que lidar com o medo da morte, né? A gente tem que lidar com o medo, com esse afeto. Porque esse afeto também ele sustenta a filosofia política moderna. Tá? O que sustenta a filosofia política moderna? Thomas Hobbes. O ideal de justiça? Não. O medo de morrer. O medo de morrer. Professor, eu acho que um comentário que talvez vai de encontro é que me parece que também a violência ela excede o próprio comando, né? Ela existe também para além do comando. Pensando que, bom, mesmo que anarquizássemos o comando, retirássemos ele, parece que a violência também não deixaria de existir, né? Como se fosse um ente que está grudado e nasceu necessariamente com esse mundo capitalista e etc. Também, claro. Isso também é um problemático. Deixa eu dar um último relato aqui. Não sei se a gente está terminando o tempo. Quando eu fui a Guarapuava, né? Tranquilo, professor. Nas bancas de uma padaria que eu fui, tinha lá um livro enorme contando a história de uma comunidade anarquista no Paraná. E mostrando suas contradições, né? Suas contradições. Lembrei daquele filme do Shyamalan, A Vila, né? As pessoas que... Desculpe o spoiler, tá? As pessoas que se afastam da vida moderna, né? E vivem uma vida em comunidade, em tese, desconectadas dos dispositivos de poder, né? E políticos. Isso não significa que a violência não exista, né? E como é que se lida com isso? Também isso é um problema. Isso é um problema. Com certeza. Era isso. Até eu acho que a teoria do Laumann, que o Jacobs vai trazer um direito penal do inimigo, vai estar preso a isso, né? O funcionalismo do direito. O direito seria a base da sociedade justamente por causa do medo. Uhum. Sim, o Jacobs é importantíssimo aqui. A Caroline Della Valle saiu aqui, ela estuda isso. Fundamentado numa ideia hobbesiana, Uhum, que é isso atravessado mesmo. pelo Carl Schmitt também.
Eu só não entendo o Kant na fundamentação do Jacobs, só o Kant, mas o Hobbes está lá. Pois é. Mas a coerção também está em Kant, né? Quando Sim. Na doutrina do direito o Kant vai dizer a gente obedece à norma porque ela é heterônoma, e porque ela é heterônoma, porque ela tem esse elemento coercitivo. Né? Tem esse elemento coercitivo. Eu não me lembro se tem o tema do medo ali, acho que não tenho certeza, não sou estudioso de Kant, mas o Kant, ao lidar com a problemática hobbesiana nos seus opúsculos tardios, né? Como, por exemplo, o texto a ideia de história cosmopolita, né? Vai falar isso, quer dizer, nós somos seres, temos uma insociável sociabilidade. Né? Essa natureza violenta e, ao mesmo tempo, a capacidade de encontrar princípios nessa própria natureza, né? Por meio da razão prática, que sejam capazes de a gente chegar a uma paz perpétua. Né? Mas há um reconhecimento, então, aí, do caráter violento, desse pessimismo filosófico-político que o Hobbes inaugura, né? E que chega, por exemplo, até a psicanálise, até o Freud, né? Numa mesma tradição, ali, numa espécie de ceticismo político também. E aí a necessidade de alguma medida normativa para nos colocar diante dessa insociável insociabilidade. Sim, sim. Mais alguma pergunta? Bom. Tenho que agradecer ao senhor, professor, por ter disponibilizado a participar aqui do nosso evento. Muito interessante. E é um autor que digamos, ele é controverso, né? O Agamben, ele é controverso. E ainda mais nesse dia, né? Eu acho que o 11 de setembro é um simbolismo. Mesmo que ele tenha escrevido em 95, comece a fazer os estudos do Estado de Exceção, ele vai ser muito mais estudado após o 11 de setembro de 2001. Que é um marco. Muito bem lembrado, né? A data de hoje, sim. 20 anos, do 11 de setembro, que marcaram o projeto Homo Sapiens do Agamben. Marcaram. E o Jacobs vai escrever o Direito Penal do Inimigo, claro que é uma ideia que já traz de 85, mas ele vai lançar o livro dele em 2003, em cima desse marco que é o 11 de setembro, que é os Estados Unidos utilizando o máximo a questão de inimizar as pessoas, né? Isso. E tentando justificar isso, né? Isso. Tentando justificar isso. E a leitura do Agamben é totalmente anti-jacobsiana, né? No sentido, quer dizer, tu bem lembraste isso, o estado de exceção, o texto do projeto Homo Sapiens, está preocupado justamente com as consequências do 11 de setembro, que é Guantánamo, né? A prisão de Guantánamo. Isso mesmo. E as leis do Bush, do George Bush filho, para lidar com esses que estão em território norte-americano, mas não têm direitos. Não tem direito. Novamente os apátridas, né? Isso. E não tem direitos não porque são simplesmente criminosos, né? Não tem direitos porque eles estão contra o direito. Contra o direito. Então, eles são incluídos pela sua exclusão. Né? São mais que criminosos. Né? Sim. Mais criminosos. E o inimigo vai ser isso. Tanto que é difícil entender o inimigo do Jacobs, porque é um negócio que não está escrito ali. Você vai ter que entender ele, né? É complicado. Ele está inscrito pela sua exclusão. Né? Isso. Tanto que ele vai definir o que é o cidadão, porque o cidadão é aquele que obedece à lei. E se você não obedece à lei, logo, podemos colocar qualquer um aí. E não ser cidadão, dentro de um país como os Estados Unidos, já era ser inimigo. Porque você está dentro de um outro país, né? Só uma curiosidade, né? E aí, por causa do 11 de setembro e da guerra no Afeganistão, posterior ao 11 de setembro, e as medidas de exceção, né? Por causa das medidas contra o terrorismo do Bush, faz com que o Agamben não volte mais para os Estados Unidos. Ele sai fora, né? Ele estava tendo aula lá e ele acaba saindo porque ele não queria ter uma carteirinha com identidade, né? Para entrar na faculdade tinha que ter a carteirinha, né? Tem até esse ponto. E aí, depois, 20 anos depois, ele é considerado um bolsonarista. Nossa. Vai entender, né? Vai entender. Sim. Mas é isso aí, pessoal.
Obrigado a todos que participaram. Professor Gilmar, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao Ricardo Sim, a sua disposição aí, estar aí com a gente, é uma super interessante. Então, obrigadão mesmo, Ricardo. Quando tiver Falhou um pouco o teu microfone, Gilmar. Voltou. Meu PC já está com os dias contados. Mas eu agradeço a sua disponibilidade, Ricardo. E em nome do Departamento de Filosofia, do Grupo PET Filosofia aqui, a gente agradece a sua presença aí. Quando quiser aparecer, a Unicentro está de portas abertas. Ok, meu querido? Eu que lhe agradeço, Gilmar. Muito obrigado, tu é meu xará também. Ok, obrigado aí, Ricardo. Obrigado. Um abraço aí, aproveite o fim de semana aí com Obrigado. responsabilidade, tá? Claro, usem máscara, se protejam, se vacinem. Abração, Ricardo, tudo bom? Vamos conversando. Obrigado, Evandro. Obrigado. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Silvestre. Grande abraço a vocês. A gente se encontra ainda, né? Pessoalmente. Tomara, professor. Logo, logo. Nem que eu tenha que ir para o Pará. Venham. Você